Ai, cara, tem uma história do Fred, quem contou aqui, eu achei mal barato. Não tem nada a ver com jogo, campo de jogo, vestiário, mas tem a ver com valores. A Carlinha Matera, quando esteve aqui, ela contou que ela estava gestante e para a mulher já é um meio mais difícil, já naturalmente, né, e tinha que andar com cabo e tal. O Fred ia até ela, cara, para dar entrevista em campo, para ela não ter que se deslocar e tal. Pô, essas atitudes, cara, são sensacionais, né? É o que constrói um ídolo, né, de uma sensibilidade incrível, cara. O Fred, o Felipe, o Thiago, todos os jogadores, eles têm uma sensibilidade muito grande. E, cara, quando eu falo sobre a capacidade do jogador que tem, principalmente desses caras, de pensar no coletivo, de pensar no social, quando a gente fala sobre política, não, porque a maioria dos jogadores são direitos. Eu falei, calma, é porque você não teve a conversa certa com eles, porque se você ver as atitudes desses caras, a forma como eles pensam, eles estão muito mais para uma galera pensando num coletivismo, na parte social, porque eles têm essa... E aí Dia das Crianças, o que esses caras fazem nas cidades deles, nos bairros deles para criança, para ajudar todo mundo ao redor dele, eles têm um senso coletivo muito grande. Isso que eu ia te perguntar, tu conviveu com diversos elencos, né? Enfim, todos os times que você passou, e além da liderança, que obviamente você já deixou explícito que faz muita diferença, a gente enxerga uma predominância, né, pelo menos a de fora, de um pensamento político por parte dos atletas. O que você aponta como assim, como consequência, como causa disso, né, dessa predominância de pensamento político? Cara, o pensamento político... não sei se o Tim Vickery falou isso aqui, né, quando ele fala sobre o Neymar. Eu vi ele falando sobre isso, não sei se foi um corte aqui. Ele fala que o Neymar ele só declarou o voto dele. O Neymar não tem um lado político. Ninguém consegue conversar com o Neymar sobre 2 minutos para desenvolver um raciocínio político sobre isso. Ele declarou só o voto dele ali. Mas eu acho que ainda falta um pouco de paciência do lado um pouco mais social progressista de conversar com essas pessoas que acabam não tendo. E eles só acabam repetindo um padrão e falam sobre... Cara, eles declararam um voto nesse lado. Mas conversa com um jogador, por exemplo, como o Fred, não falando explicitamente sobre uma vertente política ou não, mas conversa com ele, a visão dele de um social, que vocês vão ver que esses caras têm muito mais, cara, do que muitos da galera aqui que se diz social, sabe? Mas é isso, eu falei uma vez que o jogador, a gente vem de baixo, a gente não teve acesso a muitas coisas, a gente é o patinho feio talvez na escola porque a gente é bolsista, e quando a gente chega no futebol, a gente acaba frequentando lugares onde os nossos empresários, que são ricos, são teoricamente muito bem-sucedidos, eles frequentam. O jogador ele quer pertencer a esses lugares e eles acabam repetindo às vezes o que o empresário dele fala. Ele vai na igreja que ele tem a fé dele e vê o pastor lá muito bem vestido, com muito dinheiro, ele acaba falando aquilo ali, ele talvez só quer ser aceito, porque ele nunca foi aceito nos lugares onde ele frequentava, porque talvez não era o mais inteligente, ou não era o mais bonito, e por mais que a gente tenha dinheiro, a gente pode ter o dinheiro que for, mas às vezes a gente pode chegar aqui no Leblon, em Ipanema, a gente não vai conseguir pertencer àquele lugar onde estão aquelas pessoas, nós vamos ser sempre os caras da zona norte do Rio de Janeiro, do suburbano. Então, talvez, para uma adaptação, sabe, o cara acaba repetindo, ele quer fazer parte, ele quer alinhar o pensamento deles a essas pessoas que eles sempre enxergaram numa hierarquia, o patrão da mãe dele, essas pessoas, o patrão do pai, sabe? Meu pai trabalhou por muito tempo para uma família muito rica em São Paulo. Meu pai era motorista, segurança dessa família. Então, eu cresci escutando as histórias de onde meu pai levava essas famílias, o que eles faziam, sabe? E meu pai falava, filho, um dia você vai poder comer num restaurante que eles também, cara. Um dia você vai conseguir ter dinheiro para fazer isso. E talvez no meu imaginário eu deveria repetir também o que eles falavam, a forma como eles pensavam também, sabe? Mas aí, Julião, você agora tocou no seu pai. Vamos lá. Da onde vem a sua ideia? Como é que você descobre esse mundo? Como é que você abre a sua mente? Como é que você vai um cara que vai ler livros? Você adquire esse pensamento? É da família? Vem do seu pai? Como é que começou isso? Eu tenho um tio que é professor, ele é doutor em ciências sociais, eu tive muita sorte, ele teve muita paciência comigo, mas eu também tive pessoas que foram passando na minha vida e que eu fui aprendendo. Eu acho que eu tive um bom ouvido e eu fui muito interessado pelas pessoas que estavam ao meu redor. E não só de escutar de um lado, não, eu sempre escutei de todos os lados, eu sempre gostei muito de conversar e ficava, cara, refletindo em casa. Mas eu tive a sorte mesmo de ter pessoas, cara, eu tive meu tio que...
E eu não pensava assim desde cedo, não. Aí eu acabava repetindo coisas, acabava falando coisas que o meu tio, em nenhum momento, ele com seu pós-doutorado, em nenhum momento ele falava assim, cara, não é assim que se pensa, não é desse jeito, você está sendo burro. Sempre foi com muita calma. Ele falava, pô, mas se você olhar por esse lado, e se essa pessoa for assim, sempre com muita humildade, pô, do lugar dele, e foi um trabalho ali de formiguinha, ele foi me abrindo os olhos, tive a oportunidade de jogar fora do país, de fazer viagens. Então, fui aprendendo muito, cara. No próprios Estados Unidos, eu conheci um jogador, um espanhol, que foi do Barcelona para lá, e o Barcelona B, ele pagava a universidade para os seus jogadores, ele fazia economia. E aí, cara, eu sentava do lado desses caras, irmão, e ficava escutando os caras falar por horas e ficava aprendendo, porque para mim, caraca, era a chance. Quando é que eu tive tão perto assim de um estudante de economia, do futebol, e ficava perguntando para ele. Então, fui tendo muita sorte na vida de ter pessoas que foram passando na minha vida e foram me abrindo a mente, mostrando um caminho legal. Tu passou pelo Samorim também, não foi? Tu falou, tu viveu tanto nos Estados Unidos, né, desses dois lados, até do lado social mesmo. Estados Unidos, o extremo capitalismo, e viveu na Eslováquia, que é um país mais social, do socialismo. Como é que foi esse impacto cultural, cara? Cara, foi muito bacana perceber isso, né? A gente sair do extremo capitalista para o antigo país da Tchecoslováquia. Não existe experiência ruim, né? Existe experiência. Então, foi ótimo pegar, absorver, aprender com cada coisa. E ali no leste europeu, eu aprendi muito, foi da filosofia dos caras, né? É rica o leste europeu de filosofia, de arte. Então, eu tive realmente muita sorte de... Tava lá, tava os meninos lá comigo também, quando tinha falado, cara, vamos passear. Vamos ali para Viena, vamos ali para Praga, vamos aprender. Cara, a gente tá tendo uma oportunidade aqui incrível de aprender muito mais sobre história, sobre filosofia, e de poder ver esses dois lados que o mundo te dá, de poder conhecer. E Samorim foi uma experiência maravilhosa por causa disso, cara. Eu aprendi muito, principalmente sobre arte, filosofia. Eu adorei essa experiência lá, e muito por causa do Fluminense. O Fluminense, a gente fez muitas viagens internacionais na base, para ter mesmo essa troca de cultura. Se não fosse o Fluminense, um menino de Bento Ribeiro, meus pais não iam ter condições de me levar para os Estados Unidos, para a Holanda, como eu fui com o Fluminense. E existiam viagens no Fluminense muito bacanas, que eram assim, a gente não ficava em hotel. As pessoas na cidade, elas se inscreviam para receber os atletas em casa. Então, cada 2 atletas ficavam numa casa de família, porque eles tinham filhos também, e eles queriam ter essa troca, eles queriam que o filho deles aprendessem também com uma outra cultura. Então, foi assim nos Estados Unidos, assim na Holanda, que a gente ficava em casas de família. Até hoje a gente tem o contato das famílias, troca ideia, e isso por causa do Fluminense. Quando falam que o Fluminense não forma só jogador, forma homem, é verdade, cara. O trabalho que o Fluminense faz também social é incrível. O Fluminense é um clube que é respeitado no mundo inteiro por toda a sua estrutura, porque ele proporcionou um jogador. Eu sou o Igor Julião, que eu estou aqui conversando com você sobre outras coisas por causa do Fluminense. Eu devo muito ao Fluminense.